bioeconomia. É uma conversa que nos convida a olhar para as diretrizes, os desafios e, principalmente, as oportunidades que estão sendo construídas em nível nacional, articulando políticas públicas, desenvolvimento territorial, inclusão produtiva, inovação e fortalecimento da sociobiodiversidade. Para conduzir esse painel, convidamos ao palco os mediadores Mark Brito, que é engenheiro florestal, atual diretor de desenvolvimento regional da CEPLAN, e Luciana Cristina Rola de Souza, engenheira florestal, atual chefe da divisão de bioeconomia da SEMA, ambos com trajetória reconhecida na formulação e implementação de políticas públicas, desenvolvimento econômico e bioeconomia na Amazônia. Uma salva de palmas. Pensasse, então, pudesse desenvolver todo o seminário com toda essa informação, todo esse conhecimento que eles trouxeram, né? A minha apresentação, junto com a Luciana, também, da SEMA, que vai participar aqui do painel, ela vai fazer um apanhado sobre a política da bioeconomia, o desenvolvimento da bioeconomia brasileira, né? Então, vou fazer um resumo e mostrar para vocês, né? E, principalmente, para quem vai participar do resto do seminário, o objetivo é trazer informação, né, para enriquecer o debate dos outros painéis também, né, que vão estar também relacionados a ao tema que eu vou discutir agora com vocês. Bem, a gente tem, né, um histórico de planos para a Amazônia, né, e um aprendizado com o passado desses planos, né? A gente tem aí vários projetos, inclusive hoje, que trazem uma reflexão, né? A gente tem essa discussão agora muito forte sendo feita aqui no Acre, principalmente no papel da RESEX, né? Então, é um modelo que, enfim, com toda a luta, com toda a dificuldade, ele, de certo modo, mostra, assim, que está dando certo, né? Apesar da pressão que a gente sofre, que se sofre na RESEX, né? Mas desde a década de 30, se pensaram vários planos para a Amazônia, né? E a gente tem, né, o conhecimento de que a maioria, de fato, não teve o sucesso que se pensou naquela época, né? Eu acho que, assim, você tem grandes projetos de infraestrutura, como a Transamazônica, né, que, de certo modo, hoje, né, se refletem, por exemplo, na BR-319. Né? A BR-319, que sai, né, de Rondônia em direção, né, que corta o Amazonas, a partir de Rondônia, né, talvez seja hoje um dos projetos mais emblemáticos que a gente tem que discutir e sentar, né, e ver de fato, porque ali é uma região também, uma alta biodiversidade, né, mas uma pressão muito grande também para o desenvolvimento, principalmente da pecuária e do agronegócio. Então a gente tem que aprender com o passado, né, evitar esses erros da Transamazônica, né, e a gente tem que olhar também para projetos locais, projetos regionais, né? A gente tem vários exemplos de projetos hoje que pensam a Amazônia de maneira diferente, né? Um, inclusive, sendo liderado agora pelos Axemincas, aqui pelo Acre, sendo financiado pelo Fundo Amazônia, né? E a gente tem que pensar, mais uma vez, na questão das cadeias de valor dos produtos não madeireiros, né? Quando a gente sai naquela porta ali, você vê a riqueza que é essa cadeia, né, refletida naqueles produtos que estão ali à mostra, né? A questão da inovação também, né, a gente tem que aprender com outros países, enfim, com outros locais em que, de fato, a inovação trouxe a junção da questão biológica com a questão da economia, né? E que, através desses ecossistemas, a gente pôde ter, de fato, uma integração de saberes tradicionais, enfim, trazendo tecnologia, essa questão das startups também, que hoje está muito presente e está, enfim, evoluindo cada vez mais, né? E empresas para que impulsionem os bioprodutos relacionados às cadeias, né? A gente tem essa questão da bioeconomia da Amazônia, que a gente acaba tratando como alternativa, né, sustentável. A gente sempre ouviu esse discurso, né, o manejo florestal madeireiro, não madeireiro, é uma alternativa ao agronegócio, à agropecuária, né? Mas será que é uma alternativa mesmo, ou é uma complementação, né? Ou são modelos que têm que estar integrados, conversando, né? O Brasil hoje precisa que a gente pense nesse consenso, né? A gente não pode trazer para o desenvolvimento do país, local, regional, o desenvolvimento econômico, né,
essa polarização que a gente vive na questão política, né? A gente tem que encontrar um meio termo, né? A gente tem um potencial gigantesco, né, da bioeconomia, né? Eu sempre dou um exemplo aqui do Acre, né? A gente tem 5 grandes produtos na nossa pauta de exportação, desses 5, 3 são da bioeconomia, né? A madeira, a castanha e a borracha, né? Que foram recentemente agora ultrapassados pela soja, né? Mas a gente tem aí, então, na nossa pauta de exportação de milhões de dólares, esses 3 produtos. E, por trás desses 3 produtos, cadeias, pessoas, comunidades que fazem girar, então, esses produtos que são exportados, né? Globalmente, estima-se que a bioeconomia, ela gera aí 4 trilhões de dólares por ano, né? Com uma projeção até 2050 de 30 trilhões de dólares, né? Então, a gente sai um pouco dessa questão que foi discutida no primeiro painel e vem para essa questão da economia, né? A China, por exemplo, ela almeja, ainda esse ano, alcançar quase 4 trilhões de dólares. Aí. A Índia também tem um crescimento acelerado. No Brasil, né, os produtos da bioeconomia representam 20% do PIB, né, com os setores da bioindústria, atividades vegetais primárias, atividades animais e o extrativismo, né? Para mim, né, como que já fui pesquisador também, que já fui, né, já trabalhei na área de pesquisa, a grande imagem que, quando eu penso na bioeconomia do Brasil, eu penso na Embrapa, né? A Embrapa, ela é, de fato, um centro, né, de conhecimento, de geração de tecnologia, voltada para a economia. A gente tem a nossa Embrapa Acre, a Embrapa Amazônia Oriental, outras Embrapas também trazendo, mas acho que o modelo está ali na Embrapa. O modelo, né, em que você tem pesquisadores, você tem, né, uma equipe super qualificada, né, que precisa ser fortalecida, e que, de fato, eles são responsáveis por parte dessa porcentagem aqui da participação da bioeconomia no PIB. Então, de fato, quando a gente pensa o desenvolvimento, né, dos produtos da bioeconomia, a gente, na minha visão, não tem como dissociar a Embrapa e não tem como não usar a Embrapa como modelo para institutos, digamos, regionais, estaduais. A gente tem uma oportunidade potencial aí, né, enfim, de vários produtos, né, além desses produtos das commodities, soja, açúcar, celulose, também a gente tem a questão dos biocombustíveis, bioquímicos, biofármacos, né, e cosméticos, né? E um desafio que a gente tem aqui, né, parafraseando aqui o Saulo Kozlov, que é um pesquisador brasileiro da Universidade de Nova York, né, como é que eu consigo colocar uma baixaria acreana em Nova York, do jeito que ela sai daqui, do jeito que a gente come? Porque, né, o produtor de maçã consegue colocar em Nova York a maçã dele, a banana, né, o abacate. Mas como é que a gente consegue colocar uma fruta amazônica fresca, né, lá em Nova York, num grande, né, centro consumidor, né? Então, a gente também tem que fazer essa reflexão, né? A gente tem esse potencial de produtos, né? E, hoje, quando a gente observa esse discurso de que a floresta vai gerar, enfim, medicamentos, vai gerar produtos, principalmente voltado para a questão da medicina, né? A gente também tem que fazer uma reflexão que esses produtos levam um certo tempo para ser desenvolvidos, né? Então, a gente tem que pensar no agora, né? Como a gente coloca, né, a nossa farinha em Nova York, como a gente coloca a nossa tapioca em Nova York, né? Como a gente coloca o nosso pirarucu, né, lá nesses grandes mercados, né? A gente pode passar, por favor. E aí vem os desafios que a gente coloca agora, né? Infelizmente, a gente não tem aí a participação do governo federal, mas a gente coloca isso, principalmente para o governo federal e os governos estaduais, né? De fato, a gente ainda não tem, no Brasil, uma conceituação da bioeconomia. E isso é muito importante, porque, a partir dessa conceituação, é que a gente consegue desenvolver todo o arcabouço legal, né, enfim, toda a proteção intelectual, né? A gente sabe o que é pecuária, né? A gente sabe o que é, né, uma sojicultura, a gente sabe, enfim, essas culturas já estão bem consolidadas. Mas, de fato, a gente não tem ainda o conceito, né, da bioeconomia brasileira, ou da bioeconomia mundial. A gente está nessa discussão, a gente ouviu aqui, né,
o colega do painel anterior falando que eles já fazem a bioeconomia, enfim, já desenvolvem a bioeconomia, mas com outro nome, né? Nesse sentido, a gente tem três abordagens da academia, principalmente, né, que envolve a biotecnologia, né? Então, a própria Embrapa e outros institutos trabalham muito com biotecnologia, biorecursos, né, que é voltados para cadeias de biomassa, principalmente para energia, a bioecologia, que estuda essa questão da sustentabilidade dos ecossistemas, né? E, no caso do Brasil, quando a gente desce, a gente escuta essas palavras, né? Sociobiodiversidade, a bioeconomia florestal, agora a agrobioeconomia. Então, a gente precisa chegar num consenso, né? O governo federal, que está liderando esse processo, né, de organizar a bioeconomia no Brasil, a gente precisa chegar, junto com o governo federal e também com quem, né, de fato, está lá no dia a dia, nessa classificação, enfim, nesse conceito, né, para que a gente possa, a partir daí, né, então, promover a inclusão de comunidades e povos tradicionais nessas discussões, né. A gente precisa, de fato, chegar nesses conceitos para poder olhar quem está fazendo a bioeconomia, né, e também orientar a política pública de forma padronizada, né. A Amazônia é gigantesca, a gente sabe que cada estado tem o seu contexto, mas, de fato, a gente precisa chegar nessa padronização, né, quando for trabalhar no âmbito de projetos, né. A gente tem essa proposta de várias bioeconomias, né, que é o reconhecimento da diversidade setorial, com exigência de políticas públicas específicas para cada contexto. Então, né, a gente sabe que tem várias bioeconomias regionais, enfim, mas, né, a gente precisa chegar de fato, no conceito final de bioeconomia ou de várias bioeconomias, né. A gente também tem que olhar essa questão da visão do bioimpacto, né. Hoje, a gente tem essa questão das mudanças climáticas, de grandes projetos de desenvolvimento sendo pensados para a Amazônia, sendo implementados na Amazônia, né. Na sexta-feira, a gente vai falar um pouco sobre as rotas de integração, né. A gente tem um PAC chegando na Amazônia, então, como é que o PAC, como é que todo o conjunto de obras do PAC, né, se eles estão, de fato, olhando essa questão da avaliação e da busca da diminuição desses impactos, né, de atividades econômicas nos ecossistemas, principalmente liderados pelo setor privado e pelo setor público, né, nesse conjunto de grandes obras. E aí, em 2024, né, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Bioeconomia, né, quando o atual governo assumiu, também se criou uma Secretaria Nacional de Bioeconomia dentro do Ministério do Meio Ambiente, mas o governo federal vive um drama que o governo do Acre também vive, né? A gente tem vários endereços da bioeconomia dentro do governo federal. A gente tem um endereço lá no Ministério da Integração e Desenvolvimento, a gente tem um endereço lá na Indústria e Comércio, tem um endereço no Ministério do Meio Ambiente. Então, às vezes, já é difícil, dentro de um próprio ministério, você articular políticas, né, públicas diferentes, mas complementares, você imagina em vários ministérios, né? Da mesma forma, o Acre também vive esse desafio. A gente tem várias secretarias, eu imagino que outros estados da Amazônia também passem por isso, em que o endereço de algumas cadeias estão espalhadas por essas, né? Mas o governo, assim, avançou, lançou a Estratégia Nacional de Bioeconomia, né, com algumas diretrizes: uso sustentável da biodiversidade, descarbonização de processos produtivos, a promoção da bioindustrialização e o estímulo à agricultura regenerativa e restauração produtiva, né. Eu vejo muito esse último ponto agora, né, a agricultura regenerativa, então a restauração, sendo de fato liderado pelo governo federal com os editais do Ministério do Meio Ambiente, né. A gente tem um edital ano passado que foi lançado de R$400 milhões, né, nessa questão da restauração florestal, né. E a gente já tem empresas, já tem, enfim, toda uma... O restante a gente ainda tem que discutir. O apoio à qualificação e inovação, então a formação e capacitação profissional, o estímulo à pesquisa e inovação e avaliação de riscos e oportunidades, né. E aí, para implementar essa estratégia, está sendo construído pelo governo federal o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, né. O plano, ele está sendo elaborado, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Houve algumas discussões com alguns atores na Amazônia, mas a gente faz uma crítica que o plano ainda não chegou para a gente aqui, a gente ainda não discutiu esse plano. Eu acho que, essa discussão do plano tem que ser ampliada, né, não só para o Brasil, mas principalmente para cá, né, mas é uma crítica que a gente está fazendo e que a gente vai
conversar junto com o Ministério do Meio Ambiente para ver como é que a gente ajusta isso, porque, de fato, precisa ter, né, uma consulta maior, enfim, a gente entende isso. Né, mas é um plano que está sendo elaborado. O Instituto de Engenharia do Rio de Janeiro foi contratado para fazer alguns estudos, né, com relação ao plano. Né, a gente até estranha, mas, enfim, está lá no Instituto de Engenharia. Né, então, é um plano que vai definir recursos, enfim, responsabilidades, metas, indicadores para impulsionar a bioeconomia. Ele não pode ser só mais um plano. Né, a gente tem também que se apropriar dele no nível estadual. E também a discussão que a gente quer levar para o Ministério do Meio Ambiente é qual o papel dos municípios na execução desse plano. Né, a gente tem, hoje, né, os municípios com uma série de dificuldades para executar políticas públicas e, de fato, a bioeconomia, às vezes, começa ali na prefeitura, começa com apoio para uma cadeia, né, e a gente também tem que levar essa visão para o Ministério do Meio Ambiente. O alinhamento com políticas públicas, né, então, esse plano ele deve estar integrado a outras políticas, né, principalmente da indústria, ciência, tecnologia, enfim, todas que têm a ver com a área, né, para que a gente, de fato, tenha uma integração dessas políticas. A questão da base técnica e científica, né, então, a gente, como eu falei, foi contratado o Instituto de Engenharia para dar o suporte técnico a essa elaboração. Né, eu imagino que depois vai ser consultado as outras instituições, né, a gente tem uma espécie de comitê que cuida disso, e ano passado já foi lançado lá, está no site do Instituto de Engenharia, quem quiser conhecer, quem quiser acessar esse estudo. É um estudo amplo, né, muito bem feito, que já trouxe a base de conhecimento para a Estratégia Nacional de Bioeconomia. E quais são as aspirações nacionais, né, ou, enfim, que a gente tem com relação à bioeconomia? A gente acabou de ter aqui várias falas dessa falta de harmonia de pensamentos, dessa falta de harmonia, enfim, de discussão, né? E, de fato, harmonizar o desenvolvimento econômico relevante com a conservação ambiental e a inclusão social, né, transformando o Brasil em um líder global da economia. Como eu falei, a gente precisa, hoje, a gente está sentindo falta de lideranças que cheguem no consenso da discussão. Né? Hoje, no final do dia, a gente vai ter um painel muito interessante, que é a questão do agronegócio e a bioeconomia. Eu acho que talvez seja um dos painéis mais interessantes. Assim, eu estou bem curioso para saber como é que vai ser isso, né? Porque, de fato, quando a gente ouve a imprensa, a gente ouve, né, quem forma a opinião, são coisas antagônicas quase, né? E no nosso entendimento não são. Então, a gente precisa ver essa questão da harmonização do discurso, né? Enfim. Fortalecer e expandir a participação da bioeconomia no PIB. Né? Infelizmente, a gente ainda é direcionado, né, pelo desenvolvimento do PIB, né? Existem outros indicadores aí que também indicam o desenvolvimento do país, mas o PIB ainda é o nosso maior, digamos assim, a maior diretriz que a gente tem no país. Né? Através da bioindustrialização moderna, do desenvolvimento de novos setores, né, tecnologias, a indústria 4.0, então, produtos, processos. No plano, né, a gente tem que fazer uma discussão do papel da Zona Franca de Manaus. Né? Para a gente aqui é muito importante a gente fazer uma reflexão. Né? Ela está cumprindo o papel dela, a Sudam está cumprindo o papel dela, a Suframa está cumprindo o papel dela com relação à bioeconomia? Na minha opinião, não está. Então, a gente tem que fazer essa discussão também. Criar uma economia resiliente e adaptável, com alta produtividade, geração de conhecimento e agregação de valor local, distribuindo riqueza e promovendo qualidade de vida. Né? Então, quando a gente pensa em economia para a Amazônia, hoje já é um novo cenário. Né? Essa economia tem que se adaptar à mudança climática. Né? Essa economia tem que se adaptar a mercados que estão restringindo nossos produtos hoje. Então, o mercado europeu tem um direcionamento, tem uma proposta de lei que está restringindo alguns produtos que saem aqui da Amazônia. Estimular uma bioeconomia que minimize o impacto sobre os recursos naturais, né? Essa coisa da superexploração de produtos. Né? A gente tem vários casos, né, de exemplos na Amazônia. No caso, o pau-rosa, né, tem um histórico muito grave, né, de superexploração. Né? Geração de conhecimento, agregação de valor local, distribuindo riqueza, né, e qualidade de vida. Então, reinventar e valorizar as economias locais, especialmente na Amazônia, né, equilibrando o uso sustentável dos recursos naturais com o crescimento econômico, enfim,
como é que a gente reinventa isso? Escutando os povos indígenas, olhando, né, o que falhou, olhando quais são os grandes aprendizados, quais são os grandes programas que foram desenvolvidos para cá e que hoje têm sucesso, e quais são as capacidades necessárias para a bioeconomia, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento interdisciplinar e saberes tradicionais, né? A gente está aqui, nesse momento, justamente vivendo, né, um evento em que a gente tem um conhecimento de grandes pesquisadores, seja na área de finanças, seja na área de produção, né, com a participação de quem vive, de quem, né, absorve, de quem tem o saber tradicional. Então, o que a gente indica, né, o que a gente acha que tem que acontecer para que a gente, de fato, explore, né, ou tenha as capacidades necessárias para desenvolver a bioeconomia. Primeira coisa, criar centros de pesquisas colaborativos, né, entre universidades e comunidades indígenas. Foi uma fala aqui bem interessante, dessa falta de inclusão, né, que ainda perdura dentro das universidades. Documentar e validar práticas tradicionais com base científica, respeitando a propriedade intelectual coletiva. Isso é muito grave, isso é muito, né, enfim, a gente sabe de vários produtos, a questão da biopirataria, a questão de uso sem autorização de vários produtos de comunidades. Ter uma educação para a sociobioeconomia, né? Então, assim, o currículo nosso currículo escolar, ele tem a sociobioeconomia, né? Não tem. Talvez alguma coisa da biologia, alguma coisa. Então, desenvolver currículo técnico e universitário voltado para a bioeconomia, principalmente com foco em ciência, tecnologia e inovação. E eu dou um exemplo da própria UFAC, né? Quando a gente observa as empresas que vêm para o Acre fazer projetos de carbono. Acho que quase 100% são paulistas, da Exalc, né, da Unicamp, e você raramente vê um engenheiro, um agrônomo da UFAC nessas empresas, né? Então, oferecer capacitações para jovens locais em biotecnologia, manejo florestal e empreendedorismo sustentável. O Instituto Federal de Rondônia, ele já tem um curso de bioeconomia, né? Mas é uma bioeconomia muito voltada mais para a produção, sistemas agroflorestais, mas a gente já tem uma iniciativa lá, né? Então, a gente tem que olhar também para os institutos federais e ver como é que a bioeconomia está no currículo desses cursos. Gestão de impactos ambientais, né? Então, a gente tem que ter esses sistemas de monitoramento ambiental implantados, né? Principalmente hoje usando a inteligência artificial. Eu acho que um grande exemplo, né, de produtos para desenvolver, né, as cadeias da bioeconomia, mas também para fazer o monitoramento ambiental, é o que a Embrapa Acre está desenvolvendo agora, né, o uso da inteligência artificial para fazer inventário florestal, para identificar espécies florestais, né, isso tem um uso tremendo para outras áreas. Estabelecer critérios de sustentabilidade para cadeias produtivas baseadas na biomassa, né, e ter uma coordenação multissetorial, né, em que a gente, de fato, tenha conselhos regionais de bioeconomia, né, estimular parcerias públicos-privadas para projetos de impacto socioambiental positivo. Bom, ter fomento em inovação em pesquisa e desenvolvimento, políticas públicas e regulação, né, a questão de marcos legais, né, que reconheçam esses produtos da sociobiodiversidade, enfim, patentes, né, que facilitam a comercialização, incentivos fiscais para empresas que adotem práticas regenerativas, e aqui eu chamo a atenção para o nosso FNO, né? Será que, de fato, o FNO está levando o recurso que aquelas comunidades hoje, né, que lidam com a bioeconomia, né, de forma eficiente, né? A gente tem um fundo, né, a gente tem o FNO e tem o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Como é que esses fundos hoje, né, estão tratando essas cadeias, né? Como é que fica o peso entre, né, enfim, o agronegócio e essas cadeias da bioeconomia dentro desses fundos da Amazônia, que são para o desenvolvimento aqui da região. Inclusão social e justiça econômica, então, a garantir repartição justa de lucros com comunidades locais, promover modelos de negócios cooperativos e solidários. A gente também vai ter um momento aqui para falar sobre financiamento da bioeconomia, né, mas a gente tem que olhar para algumas coisas hoje
que, de fato, podem financiar as atividades da bioeconomia, o pagamento de serviços ambientais, crédito de carbono, né? A gente tem que ter essa atuação internacional estratégica, né? Os grandes bancos aí bilaterais, enfim, a gente tem que ver a nossa bioeconomia sendo refletida nas linhas de crédito desses bancos, né? Ter a bioeconomia comunitária como prioridade, né? A gente já falou aqui também dessa questão, né, do olhar para as comunidades, investimento em infraestrutura, né? Então, a questão de estradas, ramais, energia, comunicação, né? A gente tem a nossa maior cooperativa aqui do Acre, a Cooperacre, que talvez seja a maior cooperativa de bioeconomia também da Amazônia, né? Ela está hoje com uma estratégia de expandir a questão da fruticultura, das frutas regionais, né? Mas, por uma falta de infraestrutura energética, ela teve que se reinventar e está colocando bases ali de pré-processamento usando energia solar, porque a nossa energia ainda não chega nas comunidades que ela atua. Então, só um exemplo aí para a gente pensar nessa questão da infraestrutura para a bioeconomia. A gente vai falar também um pouco sobre a questão do financiamento no outro painel, mas a gente tem que pensar como é que a gente combina essas diversas fontes, né, da filantropia, o capital paciente, que é esse capital que é aplicado ao longo no longo prazo, verbas públicas e capital privado para viabilizar projetos, né? E eu chamo a atenção mais uma vez aqui para um ponto que é super importante, que acaba, para quem não tem, né, conhecimento, né, que são os planos plurianuais dos estados, né? A gente também, como formulador de política pública, quem é pesquisador, né, a gente tem que olhar para os planos plurianuais da Amazônia, do estado da Amazônia, e ver como a bioeconomia está sendo refletida lá, e ver se tem integração também de políticas públicas. A questão de repartição de benefícios, como a gente já falou também, a gestão de riscos com foco ambiental também, a gente já comentou, né? A gente teve recentemente agora o governo federal emitindo títulos soberanos, né? O Ministério da Economia já também usando dessa ferramenta para angariar recursos, para financiar, né, os planos que ele tem de transição ecológica. E aí chega uma coisa muito importante, né, que é a governança e o papel do Estado, né? A Amazônia vive essa situação hoje que a gente tem de crise, enfim, de crise ambiental, de crise social, de crise econômica, pela falta de governança, né? Então, um Estado que não tem governança sobre a sua situação fundiária, ele vai ter problemas gravíssimos, né, que se refletem também em outras áreas, né? Então, é muito importante que o poder público, de fato, ele seja mais efetivo com relação à questão da governança. E aí eu falo nos 3 níveis, né, o municipal, o estadual e o federal, né? A falta de governança leva, enfim, a crises que a gente já conhece, que a gente sabe, né? A gente tem uma fronteira ainda em expansão na Amazônia, a gente tem a questão urbana também na Amazônia, né? E a falta de governança do poder público causa uma série de problemas que a gente também tem que pensar quando a gente pensa a bioeconomia. A sustentabilidade como objetivo central, então, de fato, né, a gente pensar na exploração sustentável desses recursos, né? O desafio de coordenação, né? Então, como eu falei aqui, a gente começou a elaborar um plano nacional de bioeconomia sem, na nossa visão, um diálogo mais efetivo, né, com quem faz a bioeconomia, e mecanismos de integração, né? Então, a gente tem grandes centros de pesquisa no Sul e Sudeste que poderiam estar com a gente aqui. A gente tem grandes pesquisadores fora do Brasil que poderiam estar também trabalhando com a gente aqui, né? E a gente também tem grandes pensadores da bioeconomia, né, que lidam com produtos, que são produtores, que a gente também tem que trazer para essa discussão. Essa questão de ter um modelo participativo e descentralizado nas decisões, né? Então, a gente tem que adotar um sistema de governança mais aberto e com autonomia regional, né? Então, eu também faço uma reflexão, né? A Secretaria de Bioeconomia está em Brasília, né? A gente tem a maior região de bioeconomia do mundo aqui. Então, essa secretaria está em Brasília. Por que ela não está aqui com a gente, né? Digo mesmo localmente, né? A gente também tem uma perspectiva de criar uma agência nacional de bioeconomia, para que a gente tenha, de fato, um recorte, que se pense, né? Enfim, essa entidade, uma entidade para coordenar todas as políticas e ações da bioeconomia,
né? E que ela não fique restrita somente a uma secretaria, né? A secretaria não tem uma mobilidade que uma agência tem com relação a projetos, enfim, né? A gente também espera que o governo federal crie um Sistema Nacional de Informações da Bioeconomia, né? A gente tem um Sistema Nacional de Informações Florestais, que é, né, enfim, que é produzido pelo Serviço Florestal Brasileiro, né? E a gente precisa também ter um sistema de informação para que a gente conheça dados e outras iniciativas, né? E aí eu trago um pouco para o âmbito aqui da universidade a questão, né, da importância da bioeconomia hoje da engenharia, para a engenharia, educação, né, e trabalho, né? Não tem como a gente pensar em bioeconomia sem pensar na reinvenção da indústria da Amazônia, né? A gente tem hoje necessidades de desenvolvimento de produtos, necessidades, né, de investimentos, né? A gente vê hoje grandes hubs do agronegócio, principalmente na região de São Paulo. Por que a gente ainda não tem grandes hubs de pesquisa aqui para a bioeconomia, né? Enfim, então eu trago essa questão também, principalmente voltado para a educação, né, mas também para o trabalho, né? A engenharia como motor da reindustrialização, desenvolvimento de soluções tecnológicas, né, e processos sustentáveis, a formação interdisciplinar aqui na universidade, nos institutos federais também, com a valorização do conhecimento tradicional, né, e o escalonamento de inovações, né. Então, a gente tem, eu acabei de citar uma inovação que a Embrapa Acre está produzindo, né, que é o uso da inteligência artificial no inventário florestal. Isso tem uma aplicação tremenda, né, também para o monitoramento, também para o desenvolvimento de pesquisa, também para a identificação de novas espécies, enfim. Tem toda essa amplo uso dessas tecnologias. A questão do monitoramento ambiental, então, o desenvolvimento de tecnologia para monitorar os biomas brasileiros, na prioridade para sistema de vigilância ambiental eficientes, né? A gente está desenvolvendo agora, está executando um projeto do Fundo Amazônia, que a gente tem vigilância indígena, né? E a gente precisa levar a tecnologia, enfim, a gente precisa pensar junto com o pessoal da academia, como é que a gente leva isso para um contexto indígena, né? Influência e articulação institucional também, então, a gente engajar tomadores de decisão, né? E usar dados técnicos para impulsionar investimentos na bioeconomia, né? O empreendedorismo sociobiodiverso, né? Então, apoiar iniciativas como o SEBRAE da Floresta, né? Que seria essa grande agência de desenvolvimento da bioeconomia, né? Capacitação e formalização de pequenos negócios sustentáveis. E aí, já finalizando, né, quais são os passos para o futuro da bioeconomia, né? A gente tem esse potencial estratégico do Brasil, né? Biodiversidade, o setor agropecuário pujante, florestal também, né? Com base para a liderança nesse setor da bioeconomia, né? A gente ainda enfrenta barreiras regulatórias, né? Então, a burocracia emperra muito, né? A gente ter, de fato, leis que refletem a necessidade de produtores, né, principalmente com relação ao licenciamento, limitação de infraestrutura, escassez de financiamento, né? Então, como eu falei, será que o FNO está sendo efetivo para a bioeconomia na Amazônia? Ter uma visão de futuro, né? Então, de fato, os estados e o governo federal adotarem essa visão de futuro, que nós seremos a referência em bioeconomia, com foco em inovação, resiliência econômica e inclusão social, né? Então, infelizmente, a gente ainda vive repetindo os modelos do passado. A gente tem uma região aqui, entre sul do Amazonas, norte de Rondônia, né, e oeste do Acre, aqui, terrível, né, que é a antiga Macro, né? O governo federal, né, a gente conversou com eles para saber o que eles estão pensando em termos de desenvolvimento, né, e o Ministério da Integração falou para a gente que eles não estão pensando, né, em ter um projeto para essa região. Enquanto isso, a gente tem milícia, a gente tem crime ambiental, a gente tem outros crimes sendo, né, cometidos nessa região. Então, a gente, de fato, tem que ter essa visão, mas não repetindo esses erros. Capacitação e educação, né? Então, é muito difícil para a gente ainda captar todo esse conhecimento que foi passado aqui para vocês, né, no painel anterior, né? Quando a gente vai conversar, é outra visão, enfim, é outro mundo, mas, de fato, as comunidades tradicionais, principalmente os povos indígenas,
estão surpreendendo o governo, estão surpreendendo o poder público, né? A questão do turismo aqui no Acre, para quem não conhece, né? Indígena, hoje já é uma realidade, já virou, enfim, um setor super importante para essas comunidades, né? E prioridade à Amazônia. Então, incentivar a bioeconomia de baixo impacto, com valorização da floresta. A gente é muito preocupado com esses projetos, esses editais do governo federal, né, que são feitos lá em Brasília, em que empresas são contratadas para organizar as cadeias aqui. Então, sem ter essa interlocução com os governos estaduais e municipais, principalmente, né? E ter o protagonismo, claro, dessas comunidades locais. A mobilização de recursos financeiros. Então, de fato, tem cadeias hoje que a gente precisa sentar e discutir melhor. Isso também vai ser discutido aqui no evento, né? E como é que a gente, hoje, de fato, alcança essas cadeias que não estão consolidadas, né? Como eu falei, tem uma governança eficaz, principalmente do território, engajamento da ciência e tecnologia, né? E, para finalizar, a gente tem a oportunidade histórica. Acho que esse evento aqui é um marco, né? Porque acho que o produto final dele vai trazer muita informação para o governo federal, para o governo estadual, né? No sentido da gente melhorar os nossos projetos, melhorar nossas propostas, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de pensar um modelo de desenvolvimento regenerativo, inclusivo e unificador para o país, né? A gente precisa, como eu falei, ter essa questão do consenso, da discussão, né, da gente chegar na tomada de decisão melhor, tanto para o meio ambiente, para as comunidades tradicionais, para quem é empresário, né? E, de fato, eu acho que a discussão do uso da bioeconomia, enfim, do desenvolvimento desse grande setor na Amazônia, talvez seja uma oportunidade também para a gente, de fato, pelo menos unificar alguns, né, ou pacificar algumas discussões que a gente ainda tem de antagonismo entre setores produtivos, que não deve acontecer hoje, né? Quando a gente levantou essa questão do agronegócio e da bioeconomia, né, o que eu coloquei lá foi o seguinte: a gente tem hoje o agronegócio mais moderno do mundo. Se não for, né, o mais moderno, está entre os mais modernos do mundo. Pesquisadores de ponta, tecnologia de ponta, inteligência artificial, monitoramento, avaliação, enfim. Por outro lado, a gente ainda tem uma bioeconomia ainda não totalmente desenvolvida como a gente quer. Por que a gente não usa todo esse conhecimento que, né, levou décadas para o agronegócio chegar no setor da bioeconomia? Então, eu deixo essa reflexão, né? E agradeço mais uma vez quem ficou aqui na plateia. E muito obrigado, a gente está disposto aí para responder as perguntas. Obrigado. Quase boa tarde, né? Bom dia a todos e todas, né? E vou tentar falar um pouquinho do cenário, focando para o Acre e específico para a SEMA, que a gente entende como, hoje, né, o local a elaborar essas políticas públicas, né, na verdade, o político não, elaborar o plano de bioeconomia para o estado do Acre. A gente está em fase hoje de captação de recurso para elaborar. Só que nesse primeiro trimestre de 2025, a gente conseguiu fazer um levantamento de informações. Desculpa um pouquinho da voz, que eu tenho um problema no pulmão. Aí a gente fez um levantamento da situação hoje da bioeconomia, esses 3 primeiros meses do ano, e a gente conseguiu um cenário aonde estão as cadeias, né, que a gente da bioeconomia, como o Mark falou, não só sociobiodiversidade, não só cadeias não madeireiras e madeireiras, mas também a questão do agronegócio, uma pecuária de baixa emissão de carbono. Então, a priori, a gente está nesse momento. Fizemos esse diagnóstico e estamos em fase de captação de recurso. Então, acho que até o final do ano, início do próximo, a gente realmente comece a executar essa elaboração da política, né, desse plano de bioeconomia, e a gente está em momento de conversa com o Ministério do Meio Ambiente também. Essa fala que o Mark colocou, que a gente não foi ouvido, realmente, o Ministério do Meio Ambiente
dia 6 de junho, fez 1 ano da publicação da Estratégia Nacional de Bioeconomia. E, nesse período de 1 ano, ele já houve regulamentação de Câmara Técnica, tem a Comissão Nacional de Bioeconomia, ele já fez oitivas, né, diálogos em todas as regionais, todas as regiões do Brasil. Né? E a região norte, ela fez 2 diálogos, só que não veio no Acre. Né? Então, a gente até convidou, mês passado, em um evento, a gente conversou com a Karina, que é a secretária de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente, que coordena essa Comissão Nacional de Bioeconomia, para a gente melhorar essa conversa, aproximar com o governo federal, para tratar, pegar a experiência que ele vem desse 1 ano de execução, mas já vinha 1 ano antes, trabalhando como fazer essa estratégia, como executar. Então, a gente acha que a partir agora desse 2º semestre, essa relação vai ficar um pouco mais próxima e ações vão começar a serem executadas. Então, isso é relacionado com o plano de bioeconomia. Porém, o Estado do Acre e a SEMA, ela não deixa de estar fazendo ações vinculadas, né, de forma um pouco não tão coordenada, por não ter um instrumento onde diga pecuária de baixa emissão de carbono é a SEAGRE, a gente sabe, ela faz assistência técnica também junto com a EMATER, e a SEMA hoje, a priori, ia fazer a coordenação das cadeias mais florestais, madeireiras e não madeireiras. Né? Então, a gente acaba fazendo isso. Um exemplo atual que a gente conseguiu aprovar pela ONU, um projeto onde um dos focos principais é a bioeconomia. Então, a gente não estamos esperando sair um plano de bioeconomia. Todo o Estado do Acre há projetos e programas estruturantes que atuam, de alguma forma, com alguma fase na cadeia da bioeconomia, florestal ou não florestal, né? Desde captação de recursos, financiamento, infraestrutura, capacitação, assistência técnica, fomento. Então, hoje, a gente, como SEMA, a gente se vê, né, o governo vê como o local para escrever, né, junto com a sociedade. Não, isso não vai ser só SEMA, né, não só governo. Né. A gente está estruturando como a gente vai estar escrevendo esse processo, né, que não vai ser em um evento, né, vai ser ações em todas as regionais do Estado do Acre. Por isso, a gente precisa de recursos, né? O Estado não tem, nem a SEMA tem recurso próprio para estar elaborando um processo tão amplo e de tão importância, né, para o Estado do Acre, que não depende só dela. Né? Não é só a SEMA que faz bioeconomia, não é só a SEAGRE, não é só o Interacre que está vinculado em algum momento, o IMAC como um órgão regulamentador e fiscalizador de licenciamento. Então, bioeconomia, como o Mark mostrou muito bem, ela não é só a questão, eu tenho um produto, vou vender. Né? A gente tem que preparar, né? Tem que regulamentar, tem que preparar, tem que formar, tem que ouvir as pessoas que atuam em alguma cadeia e pensar no mercado. Né? E de onde vem esse recurso para todos esses processos. Então, a SEMA está nessa fase relacionada ao plano de bioeconomia para o Estado do Acre. Acho que a gente pode abrir para pergunta, né? Eu me chamo Jorge Paulos, eu sou do Instituto de Engenharia, e no Instituto de Engenharia tem um grupo de trabalho chamado Bioeconomia Nacional, que está olhando todos os biomas. Né? E eu tive um momento chai aqui, né? Vendo você apresentando o estudo, agradeço a generosidade com que você fez a apresentação. Eu vou estar no painel do agro no final do dia, vou poder falar um pouquinho mais, mas só um pequeno reparo, é pior, tá? O Instituto de Engenharia, ele, apesar de ser do Brasil, a sede dele é em São Paulo. São Paulo, hein? E esse estudo, ele foi... O Instituto de Engenharia é uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, sem dinheiro público, nada. Esse estudo ele foi feito por voluntários
e por algumas doações que o Instituto coletou. O Instituto não foi contratado, pelo menos por enquanto isso não aconteceu. Mas muito obrigado pelas citações e pela apresentação que você fez. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos que estão presentes aqui na sala. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de Engenharia Florestal aqui na UFAC, e eu queria agradecer também pela riquíssima, né, apresentação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, né, do Mark, mas eu queria saber, Mark, como aluno, né, aqui da Universidade Federal, né, muitos aqui estão se perguntando o que podemos fazer, né, para ser protagonistas assim, né, dessa questão de bioeconomia aqui na nossa região. Bom, com base na minha experiência como também engenheiro florestal e também que foi estudante, né, eu acho que a gente tem a empresa Júnior, que é talvez, não sei como é que está hoje, também posso pecar em falar como é que está a situação dela hoje, mas eu vejo um potencial muito grande da gente utilizar, né, por que a gente não está mais próximo, ou vocês estão mais próximos do governo do Estado e de outros também, do governo federal, no desenvolvimento aí, enfim, de projetos. Por que a empresa Júnior não está com a gente em programas importantes também da Então, eu faço essa reflexão para a própria UFAC, né, que a gente precisa estreitar melhor esse diálogo com quem está no final ali, principalmente, que vai se formar, né. A gente teve um programa aqui que teve bastante sucesso. A Luciana, acho que é filha desse programa, que foi a Residência Florestal, né, que foi um programa que deu muito certo. A gente contratou recém-formados, né, do curso de Engenharia Florestal, né, e a gente fez uma capacitação e fez uma extensão junto com a UFAC, em um primeiro momento. No segundo, numa outra turma, a gente contratou a Universidade do Paraná para dar uma pós-graduação em negócios florestais, né. Então, é um programa que a gente deveria olhar com carinho, né, e replicar ele, inclusive, para outras áreas, enfim, que estão relacionadas à bioeconomia. Eu falo isso porque o Estado tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, né. A gente está agora lá na Secretaria de Planejamento tentando contratar equipes, e a gente tem sempre a PGE e o TCE no nosso pé por causa dessa questão de concurso e tudo mais, né. Não que a gente vá usar a residência como, né, um STEP, alguma coisa para substituir o profissional, mas é uma mão de obra que a gente poderia estar tendo dentro do governo do Estado, né. Eu falo governo do Estado, mas a residência ela não fica somente dentro do Estado, né. Quando a gente lança o edital, a gente coloca uma parte do residente no setor privado. Então, tem gente que vai para madeireira, tem gente que vai para cooperativas, uma parte também da turma vai para o setor público, nas diversas áreas de licenciamento, enfim, da produção, do planejamento, né. Então, a residência não fica restrita ao Estado, mas é um instrumento que a própria UFAC deveria adotar, eu acredito, como política dentro da universidade, né, porque é onde você consegue colocar aquele aluno recém-formado para vivenciar de fato e auxiliar a gente, ajudar a gente, né. Eu acho que a maioria dos residentes hoje estão empregados. Eu vi a Kaline Rossi, que eu acho que não está mais aqui, mas também que voou, né. A gente tem vários exemplos aí de residentes hoje que desenvolvem pesquisa, que fizeram, né, e que dentro do próprio governo também tem um papel muito, muito interessante, né. Então, tem essa questão da empresa Júnior, que poderia estar com a gente, e da residência, não só florestal, mas outras também que poderiam estar sendo aproveitadas pela gente aí, né. É só destacar o que o Mark falou sobre a residência, né? Que ela, além de tudo, ela dá a questão da experiência, que é posterior para a gente contratar. Eu falo isso porque eu estou fazendo termos de referência agora para fazer algumas contratações. A gente tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência. Como eu vou ter isso saindo da universidade, né? E isso, assim, é o mínimo que a gente está pedindo, é 2, né? Mas e tem financiador que pede 5 anos. Então, realmente, é uma coisa preocupante, né? Como vocês se envolver nessa questão. E, com relação à bioeconomia, é um leque enorme de área para estar atuando, né? E aproveitar o momento, quando puder, estar sempre fazendo algum curso, fazendo algum estágio fora, voluntário, para ganhar experiência, porque, infelizmente, a gente precisa, né,
de um período mínimo para isso, né? Bom dia, meu nome é Laís, eu sou aluna da Florestal também. Estou aqui com meus colegas e a gente ficou em dúvida porque vocês citaram anteriormente esse fato, né, de ter a residência florestal, e a gente gostaria de saber como é que funciona para a gente estar entrando dentro, né, como funciona a inscrição e etc. Bom, primeiro o governo do estado financiou, né, foram 3 turmas de residência. A primeira ficou aqui em Rio Branco, a gente depois, numa segunda fase, financiou Rio Branco e Cruzeiro do Sul, lá o Campus Floresta, mas é o estado que financia. E o estado toma a decisão de financiar, né, e o projeto realmente não está em nenhum programa do governo atualmente, né, mas a gente tem toda, enfim, a estrutura para replicar ele para outras, para o IFAC, para o próprio IFAC, né. E a seleção, tem edital de seleção, né, e é feito todo um regramento ali para você participar, né, enfim. Mas, de fato, o financiamento dele não está previsto ainda em um programa de governo, né. Eu só queria aproveitar para chamar a atenção também dessa questão da industrialização, né, rapidamente, né, que é uma coisa que também que passou ali, e eu acabei não comentando, né. A gente tem essa questão do acesso na Amazônia, né, dos produtos da bioeconomia, né. E aqui, especificamente no Acre, a gente vive um drama, a gente tem 4 municípios isolados ainda, que não, né, enfim, né, e esses municípios são atendidos ou via aérea ou via fluvial, né. Na via fluvial, tem um setor que a gente quase não olha para ele, Luciana, que é o setor da indústria naval, aqui, né, que tem um potencial gigantesco. Eu não conheço que espécies são utilizadas ali na indústria naval, principalmente em Cruzeiro do Sul, né, e nas outras áreas também ribeirinhas, né. Então, eu chamo a atenção também para essa questão da industrialização, como a gente pode estar trazendo, incluindo essa indústria que já é feita, tem tradição, né, como é que a gente normatiza isso no âmbito da bioeconomia. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês também, né, que a gente pensa muito a questão ali só da plantação, do sistema agroflorestal, do açaí, da castanha, da borracha, mas tem produtos aí que a madeira, por exemplo, no caso da indústria naval, são super importantes para uma população gigantesca que utiliza esses produtos, né? Então, mais uma reflexão que eu deixo. Mas, se você quiser, o meu contato acho que vai estar aqui depois a gente pode passar mais informações sobre a residência para vocês, tá bom? Oi, na verdade, não é bem uma pergunta, é só um breve comentário, né? Eu sou Ana Luísa, eu trabalho lá no Ministério do Meio Ambiente, estou na equipe da secretária Karina, né? Colocar à disposição, né, para a gente ampliar esse diálogo, é super importante o diálogo com os estados, né? Infelizmente, é difícil a gente manter o Pacto Federativo vivo, orgânico, né, funcionando com todo o diálogo que precisa. Bioeconomia é um tema gigantesco e, como todo tema muito grande, ele precisa ser trabalhado por diferentes pessoas, diferentes atores, com toda a diversidade, né? E a gente está lá encarando essa missão, esse desafio. Eu trabalho especificamente no Departamento de Patrimônio Genético, né, com a questão da proteção dos conhecimentos tradicionais associados, com a questão da repartição de benefícios, e estou aqui à disposição também para a gente aprofundar essas conversas mais para frente. Só para destacar, a gente teve uma reunião com a Karina mês passado, né, e segunda-feira agora vai ter a terceira reunião extraordinária da Comissão Nacional de Bioeconomia, que foi o primeiro convite que a SEMA recebeu, e eu estarei participando, né? Eu até gostaria de convidar o Mark também para participar junto com a gente na SEMA, que agora ele não pode dizer não na frente de todo mundo, né? A gente foi convidado, a gente teve reunião mês passado com a Karina, o secretário Leonardo, e eu e mais o diretor da SEMA, que estava hoje aqui na abertura. E então, essa conversa já começou, realmente. Bioeconomia é muito amplo. Brasil é gigante, a Amazônia, cada estado, eu falo assim, a região norte foi até contemplada com 2 diálogos, né? Enquanto teve o sul e o sudeste, foi um diálogo só. Então, a região norte teve 2 diálogos. Só que, assim, a realidade do Pará é uma, a realidade do Amazonas é outra, né? O Pará está na segunda fase do plano de bioeconomia deles, a gente está em fase de captação de recursos para elaborar, a Amazonas está para apresentar o dele, a Amapá também está para apresentar
o plano deles, né, do estado do Amapá. Então, assim, e cada estado tem a sua característica. Mesmo a gente precisando, né, ter esse norte da política nacional, né, mas cada estado vai ter sua característica, né? Então, acho que essa relação já começou com o Ministério do Meio Ambiente, pelo menos com a SEMA, a gente está com essa conversa. Eu converso com a Bruna também, que está coordenando isso do plano em si mesmo, né? É a Bruna, a diretora Bruna. Então, a gente tem essa relação, e semana que vem, na segunda, a gente estará conversando, né, a gente vai fazer uma apresentação na reunião do CNBio.